How to have fun, anytime, anywhere. Step 1. Go to ChumbaCasino.com. ChumbaCasino.com. Got it. Step 2. Collect your welcome bonus. Come to Papa welcome bonus. Step 3. Play hundreds of casino-style games for free. That's a lot of games. All for free? Step 4. Unleash your excitement. Woohoo! Chumba Casino has been delivering thrills for over a decade. So claim your free welcome bonus now and live the Chumba life. Visit ChumbaCasino.com. VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Black Friday is coming, and for the adults in your life who love the coolest toys, well, there's something for them this year too. Bartesian is the premier craft cocktail maker that automatically makes more than 60 seasonal and classic cocktails, each in under 30 seconds at the push of a button. And right now, Bartesian is having a huge site-wide sale. You can get $100 off any cocktail maker or cocktail maker bundle when you spend $400 or more. So, if the cocktail lover in your life has been good this year, or the right kind of bad, get them Bartesian. At the push of a button, make bar-quality cosmopolitans, martinis, Manhattans, and more. All in just 30 seconds. All for $100 off. Amazing toys aren't just for kids. Get $100 off a cocktail maker when you spend $400 through Cyber Monday. Visit Bartesian.com/cocktail. That's BARTESIAN.com/cocktail. Quando você morre, deixa de ser uma garota, ou uma mulher, ou uma esposa. Não é a mãe de ninguém, nem a filha, e ninguém pode dizer como deve viver a sua vida. Porque no livro do qual esse filme é baseado... Gente, o que nos faz gostar de adaptações? Contar um pouquinho mais sobre quem a gente é, mas com perguntas inocentes, porém nem tanto. É muito importante que a gente fale sobre coisas que a gente realmente gosta. Você está ouvindo o Perdidos na Estante. Boas-vindas ao Perdidos na Estante, o podcast onde a literatura encontra as telas. Eu sou a Domênica e está comigo aqui a Amandinha. Oi, Amandinha. Oi, eu ainda existo. Ai, que saudades. Também tava, amiga, também tava. Gosto que a Amanda volta e já volta com essa risada deliciosa dela, a melhor risada da podosfera brasileira. Estamos como de exageros hoje? Estamos sinceras, amiga, estamos sinceras. O que pode ser muito bom ou muito ruim para esse episódio a gente vai descobrir já já, porque hoje a gente vai falar sobre a minissérie A Mulher no Lago, que é uma produção da Apple TV, e também sobre o livro no qual essa série é baseada, que é o Lady in the Lake, da Laura Lippman. Mas antes, você já sabe, Amandinha, quem tá ouvindo sabe também, que a gente vai dar uns beijos. E aí, Amanda, depois de um longo inverno, quem que você beija? Nossa, olha, amiga, primeiramente eu mando um beijo pra você. Não é porque você está ao vivo aqui comigo, não, neste momento, mas é porque você segurou essa barra aí sem mim. Quer gostar de você? Não, pera. Sim, também. Então, você merece esse beijo, amiga. E um beijo pro Basso também, que ajudou a tocar aí o Perdidos e... inclusive, de forma muito bem feita. Ah, o Basso é muito bom mesmo. Eu agradeço meu beijo. Finalmente alguém me deu um beijo nesse podcast, gente. Tô aqui beijando todo mundo, ninguém me beija. Obrigada, Amanda. E passarei também o beijo para o Sr. Basso, caso ele não ouça o início desse episódio, porque essa série é uma série que ele não viu. Ele só viu alguns episódios comigo e ficou revirando o olho. E é isso. Sério? Nossa, mas é o Basso, né? É o Basso, é isso. E o meu beijo hoje vai para Aline Bergamo, que deixou um comentário no episódio número 314, onde eu e o Basso fizemos as nossas críticas e elogios para a série Agatha Desde Sempre. Então, Aline, um beijo para você. Você é uma querida, é sempre muito bom te ter por aqui. Bora então, olha... Paçoca está aqui do lado, gente, também está mandando um beijo para todas as pessoas que estão ouvindo esse programa. Se vocês ouvirem chorinho, é o beijo dele.
Bora então falar de A Mulher no Lago, ou Lady in the Lake. Houve um tempo em que eu não acreditaria que largou seu homem, seu belo lar e a vida que construiu. Mas assim como a morte mudou a forma como as pessoas me veem, mudou como eu vejo você. Te vi uma vez, Mary Schwartz, antes disso tudo começar. Eu vi você. Vi você vendo que eu via você. Parece um trava-língua da infância. Estou pintando uma pintura de mim, pintando uma pintura de mim, pintando uma pintura de mim. A pintura continua até ficar minúscula e você se tornar incapaz de ver qualquer coisa. Bem, pra quem não sabe, A Mulher no Lago é uma minissérie da Apple TV com 7 episódios de aproximadamente 50 minutos de duração, que foi lançada em julho de 2024. Na série, nós conhecemos Mad Schwartz, que é uma mulher judia de 32 anos, que está casada e tem um filho adolescente, abre parênteses aqui, um adolescente muito chato, fecha parênteses, chamado Seth. A Mary, e eu acho que isso é uma coisa importante, que eu acho que é um grande destaque para a série, ela é interpretada pela Natalie Portman, que acaba sendo uma pessoa aí de bastante destaque para quem gosta dos trabalhos dela, ou tem curiosidade de acompanhar a série, ou pode dar o play porque vê, né, o rostinho dela lá. Enfim, o que acontece na história? Na história, ocorre um assassinato de uma garota da comunidade judia, uma criança de aproximadamente aí uns 6, 7 anos de idade, chamada Tessie Durst. E esse assassinato ocorre próximo ao Natal. E a Mary, ela se sente muito comovida e disposta a ajudar na busca pela criança, né? No caso, já o corpo da criança, embora ela acredite nisso, mas o restante da comunidade não. E esse movimento serve para que ela saia também do seu casamento abusivo, que já era um casamento falido, e acabe reiniciando a sua vida buscando um trabalho como repórter no jornal local. Além disso, ela consegue alugar um apartamento em um bairro de pessoas negras da cidade dela, então uma comunidade completamente afastada da comunidade na qual ela já estava acostumada a viver. E tentando conseguir dinheiro, ela aplica um golpe no seguro e assim conhece o policial Ferdi, que é um policial negro com quem ela começa um relacionamento bem diferente do relacionamento que ela tinha com, até então, seu marido. Às vésperas do ano novo, uma mulher negra desaparece. Essa mulher é chamada de Eunita Cleo Johnson e o seu corpo é encontrado no lago. Cleo, que é um apelido para Cleópatra, é uma mulher casada com 2 filhos. E ela tem vários empregos para poder sustentar a sua família e acaba se tornando também uma figura de destaque na comunidade política negra local. Buscando entender o que houve com a Cleo, então, a quem Maddie batiza A Mulher no Lago, do qual é o nome do livro e da série, ela começa a investigar o caso, mas o resultado dessa investigação vai estragar a vida de muita gente. E o caso é, no mínimo, genioso, eu diria. Antes da gente mergulhar na série, Amanda, eu vou informar para você, que eu sei que você não leu o livro, e também avisar os nossos ouvintes, que apesar dessa minissérie ser uma minissérie que tem a Laura Lippman, que é a escritora do livro, como uma das produtoras da série, o livro ele tem mudanças consideráveis com a história adaptada. E isso acaba mexendo em toda a trama da história, o que também acaba interferindo bastante na conclusão do desfecho de cada personagem e o seu desenvolvimento. E por que eu tô falando isso agora? Porque eu acho que se você assiste a série e depois lê o livro, muita coisa pra você que pode te surpreender no livro não vai surpreender mais, porque isso está na série, mas muita coisa que fica estranho e mal encaixado na série, tá mal encaixado porque não faz sentido mesmo com a história, sabe? Então eu aconselho que quem saiba ler inglês, porque pelo menos quando esse episódio está sendo publicado, esse livro não foi traduzido para português, que leia primeiro o livro e depois assista a série. Principalmente porque a série, ela traz muito da visão e do mundo, né, onde a Cleo vive, que é essa comunidade negra, e eu acho de longe, assim, um dos pontos mais altos dessa história. É muito bonito ver
o lugar onde ela mora, a cultura, as pessoas. Porque no livro, ele é muito focado na Maddie. O livro ele é dividido em 3 partes. A primeira parte fala sobre o assassinato da Tess. O segundo sobre o entendimento, né, da Maddie com relação à morte da Cleo. E o final é o final mesmo. Os acontecimentos-chave, tipo, quem fez o quê? Isso se mantém ou também é modificado? Se mantém, mas as conclusões e os motivos são por motivos diferentes. Então, tem personagens, por exemplo, que estão na série que eles são completamente diferentes do livro. Por exemplo, a Tessie Durst, ela é uma filha de um cara com quem a Maddie conheceu no passado, né? E isso é uma coisa importante pra série. No livro, o cara com quem ela se envolveu no passado existe, mas ele não é o pai da Tessie. E eu acho que só essa mudança já muda completamente a psique da personagem de quem é a Maddie. A Cleo, ela morre, o que acontece com ela, como ela morre e tudo mais, é igual na série, mas o motivo pelo qual tudo acontece é outro. Então, toda aquela trama política, né, da Cleo, como ela é uma figura política importante, né, que ela acaba se envolvendo com política e tal, essa parte não existe na história original. Existem aqueles personagens, existe o Shel Gordon, existe o Rich, a Dora não existe, mas existe uma outra amiga da Cleo. Então, eles fizeram algumas mudanças que eu acho que pra série encaixa bem. Por exemplo, essa mudança, né, no núcleo negro, de colocar todas essas pessoas, e é muito legal porque, assim, eles optaram por, em vez de colocar a Cleo trabalhando como uma bartender num lugar onde a Maddie não tem acesso, então ela não sabe o que acontece lá dentro, a série já deixa a gente saber o que tá acontecendo lá dentro. Sim. Até mesmo pra ter essa visão mais tridimensional da história, né? Imagino. Acredito que sim. Senão fica uma coisa muito monótona pra uma série. Exato, porque o livro ele é focado na Maddie. De fato tem, tal qual na série, a Cleo conversando com ela o tempo todo, e o livro ele tem uma estrutura interessante que é, os capítulos onde a gente acompanha a Maddie, eles são escritos em terceira pessoa, e aí particularmente eu achei eles mais arrastados, mais chatos de ler. Só que cada vez que ela encontra um personagem, o capítulo seguinte é aquele personagem falando em primeira pessoa sobre alguma coisa do qual eles conversaram. Então, como se fosse um diário. Então, você ouve muito a Cleo, você ouve muito os outros personagens, né, que ela vai entrevistando, que ela vai conversando. Então, isso também vai tornando mais dinâmico. Então, você vai montando a história conforme as coisas vão acontecendo junto com o auxílio desses personagens. E aí, a série colocou isso realmente, né, no mundo onde todos eles coexistem. E a série vai mostrando pra gente, o que não é um problema. Eu acho que o grande trunfo da série realmente é essa parte da comunidade negra, que é muito legal, sabe? A parte musical, a parte dos espetáculos. E também essa série, quem não assistiu ainda e for ver o trailer, ela tem um quê pelo trailer que é uma coisa meio mágica, né? Uma coisa que você fica ali na dúvida se é, não sei, uma alucinação, talvez uma coisa meio, não sei, espiritual, que fica envolvido, não é. Na série é uma coisa onírica. E tem um momento específico também. Sim, tem um momento específico. É essa busca, talvez, da Maddie por quem ela é, porque ela tá nesse momento de emancipação e busca de quem ela é, né? Tal qual a Cleo também, que tá fazendo isso, né? No tempo presente, mas a gente não sabe o que aconteceu, entendeu? Isso não existe no livro, assim. Não existe a Cleo indo pra aquele lugar, não existe o filho dela trabalhando pra alguém, mesmo porque eles são duas crianças muito pequenas. A Cleo no livro, ela não é casada, pelo contrário, mas aí eu não vou comentar muito sobre o livro, porque eu acho que talvez estrague a experiência de quem queira ler o livro, mas eu acho que essas são mudanças que acabam mudando quem são as personagens de verdade, né? Então, eu considero a série realmente como uma ampliação desse universo do que tá no livro. E tem coisas que eu gosto e tem coisas que eu acho que mexeu completamente e não faz o menor sentido. E aí, com relação a isso, eu tenho bastante crítica, sabe? Porque eu olhei e falei, não. Tá, bom que você leu, você vai poder comparar. Eu não li mesmo por causa dessa dificuldade de acesso, né? Não é nem a questão do ler em inglês, eu até leio, mas de ter o livro mesmo. É, mesmo porque pra ter esse livro, isso é um bom ponto que você tá colocando. Na Amazon, vocês encontram um livro no formato Kindle, você encontra num formato de capa dura, mas que é muito caro, né? Porque ele é importado. Até no Kindle tá caro. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui e a versão Kindle tá R$81 no momento.
Gente, olha que coisa. Eu atualizei o valor, ele subiu de R$49,90 pra R$88,82. Olha aí. O golpe tá aí, cai quem quer. Olha só. Então, pra quem tem mais facilidade, talvez, pra ouvir do que pra ler, o audiobook imagino que seja mais interessante, porque ele tá num preço ali, né, bem próximo, tá? Mas é um livro que tá caro mesmo. Mas é muito caro, sabe? E sinceramente, não é... Ai, não é que eu não valorize a leitura, mas assim, vamos lá, né? Tem limites. Eu acho esse valor abusivo. Mas existe o livro em inglês pra quem quiser ler. Inclusive, ele vai chamar Lady in the Lake, a novel, tá? E é importante falar isso porque Lady in the Lake é o nome de um monte de livro, tá? Então, toma cuidado pra quem for comprar. Nesse caso é o da Laura Lippman. Isso, da Laura Lippman, exatamente. Quem sabe... ele recebe uma tradução, mas eu acho muito difícil, tá? Principalmente depois da série. Eu acho que não vai rolar, mas... É uma série de nicho, né? Assim, não é uma série muito comercial, blockbuster, não é algo num ritmo que nós brasileiros também gostamos de consumir, em sua maioria. Então, não vejo um grande interesse nesse livro, não, aqui no Brasil. Isso é um ponto interessante que você trouxe, porque vale também salientar para quem não viu ainda a série e tá ouvindo essa primeira parte do programa, de que ela é uma série muito bonita. A gente já conversou aqui algumas vezes, né, Amanda? O quanto que as produções da Apple TV são muito boas, são muito bonitas, tem uma qualidade incrível. A trilha sonora é apaixonante. Nossa, a trilha sonora é muito boa. Eu me peguei com aquela musiquinha na cabeça, assim, em vários momentos do meu dia. Sim, todinha assim, a trilha sonora é maravilhosa, só que o ritmo dela, a Apple faz séries do qual ela não tem pressa nenhuma de contar a história, sabe? Parece que ela faz um contrato com quem dá o play, né, que é, olha, eu vou te contar essa história em 7 episódios, então você vai estar aqui durante 7 episódios se você quiser saber tudo. Ela não corre, né, as produções da Apple costumam ser esse tipo de produções com um ritmo mais tranquilo, né, de se acompanhar, mas isso pode ser meio entedioso para muitas pessoas, né? Sim, então, eu acho as produções da Apple TV algo próximo do que a HBO já foi. Hoje em dia a HBO tem um ritmo um pouquinho diferente, mas aquela coisa mais cinematográfica, de explorar ali a questão da fotografia, das atuações, e eu gosto, tá? Eu só achei realmente a série lenta. Mas depois que ela te apresenta o contexto, te apresenta os personagens e tudo mais, acho que ali pro episódio 3, mais ou menos, eu realmente fiquei curiosa pra saber o que ia acontecer. Mesmo porque o próprio livro faz isso, né? Você pega a sinopse do livro, sabe que ela vai investigar a morte de uma mulher negra que foi encontrada no lago. E o livro começa com a morte de uma criança judia, branca. Aí você, e isso é a primeira parte do livro, entendeu? Mas por quê? Porque essa é uma história de desenvolvimento de personagem. A gente tá entendendo quem que é a Mad, de onde que ela vem, o que que ela quer, né? Ela tá realmente nesse processo de emancipação. Não é um thriller investigativo qualquer, né? Não é aquela coisa de desvendar crimes, né? Série policial. É mesmo, como você falou, eu acho que é autodescoberta, de identidade. Eu acho que é bem por aí. E a gente tá falando também de 2 mulheres que a gente vai conhecer a história. Uma que acaba um casamento e vai em busca de se reconstruir, se reencontrar, se reinventar, chamem como quiser, que é uma mulher branca, judia, e a gente tem uma outra mulher, que é uma mulher negra, que está morta. Então, é uma história realmente de personagens, né? Existe o desenvolvimento dessas 2 personagens, mas não se enganem, tá? Porque a protagonista é a Mad, embora eu acho que a série coloca muito bem dividido o núcleo das 2 também. O livro já fica mais focado na Mad mesmo, né? Tanto que a Cleo, no livro, em vários momentos, ela aparece chamando a atenção da Mad,
sabe? Falando pra ela, você tem que parar, porque se você continuar investigando, você vai fazer mal pra muita gente. Você não se importa com a minha vida, você só se importa com a minha morte. Esse tipo de acusação, mesmo porque a abertura da série eu acho muito boa, porque é a Cleo falando, né? Você já me viu, e é isso, assim, isso tem muito a ver com esse desenvolvimento de quem que é a Cleo, de quem que é a Mad, sabe? Só que no livro isso é tratado de uma outra maneira. Eu acho que essa coisa da Cleo falando pra ela, olha, você tá sendo basicamente uma hipócrita, né? Que é basicamente isso que ela tá falando. Isso na série se perde, né? Quando você chega no final é uma coisa completamente diferente. No livro já existe uma consequência pelo que a Mad está fazendo de ficar investigando a história da Cleo e a morte da Cleo. Existe uma consequência muito grande pra isso, que eu posso comentar na parte de spoilers. Agora você me deixou curiosa. Porque eu acho que isso... É isso que eu tô querendo dizer, entendeu? A série, ela amplia, ela faz escolhas que depois a finalização dessas personagens é diferente, então também o que a gente entende dessa história é outra coisa. É esse que é o ponto. E o livro, ele já coloca críticas bem contundentes nas duas personagens, assim, as duas acertam e as duas erram. E é isso, sabe? Agora a série eu já acho que coloca uns panos quentes, né, em muita coisa, então é um pouco diferente. Mas a gente chega nessa parte aí... dos spoilers. Mas no geral você gostou, Amanda? Você achou que foi uma série que valeu a pena você dedicar aí 7 horas da sua vida pra assistir? Olha, valeu a pena. Valeu a pena. Não é assim, na melhor série que eu já vi. Eu também não sou a maior fã do gênero investigativo, então eu não estava muito animada pra vê-la. Mas eu me animei mais quando eu percebi que não seria só isso. Aí, como eu falei, o primeiro episódio, eu até comentei com o Bruno. O primeiro episódio, eu falei assim, nossa... Eu vou odiar essa série. Porque ela parece ser uma série sobre investigação de crime, né? E ela é lenta. O primeiro episódio se arrasta. Parece que ele tem 3 horas de duração e são só 50 minutos. Só que, quando foi chegando ali no terceiro, já no quarto episódio, eu já tinha comprado a ideia da história, sabe? Pode ser um pouco tarde se você comparar com outras séries mais... Enfim, tem uma narrativa mais acelerada, né? Mas eu acho que ela foi honesta, sabe? Ela entregou o que ela se propôs a entregar, que foi essa construção de personagem. Você realmente tem que entender quem são essas duas personagens para que a história faça sentido. Então ela precisou desse tempo e assim... Eu gostei. Eu achei, quando eu terminei, o meu comentário pro Basso foi, eu terminei de ver a série. E ele, e aí? Eu falei, ainda bem que eu li o livro. Ele tá... E eu falei, eu acho que a Amanda vai odiar essa série. Não odiei, não. Olha só, não odiei, que não. legal. O último episódio, inclusive, eu vi com o Bruno. Eu tive que contar pra ele a série toda, porque ele não parava de me encher o saco. Faz sentido, porque também pega o último, né, que tá tudo fechando. A pessoa vai, senta do meu lado curiosa e fica, por que ela tá fazendo isso? Aí eu assisti o último episódio assim, entendeu? Mas eu curti, eu achei as atuações simplesmente incríveis. Sim. E isso me segurou bastante no começo, inclusive. A Natalie Portman tá arrebentando nessa série. Nossa, sim. E a Moses Ingram também, que é a atriz que faz a Cleo. Gente, também. É assim, é absurdo o trabalho que ela faz. Ela te faz se apaixonar por ela, torcer por ela, ficar com raiva dela, falar o que você tá fazendo e no final vibrar. Aí você fala, uai, sabe? E não só as protagonistas, mas também alguns, eu não conhecia vários atores, né? Mas alguns desses do elenco coadjuvante, eu consegui reconhecer e eu achei também atuações muito boas, sabe? Eles não focaram só nos protagonistas e deixaram o restante de qualquer jeito. Que tem algumas séries que fazem isso, né? Mas nesse caso também achei, assim, alguns ali muito bons. Por exemplo, o marido judeu da Mary, também um excelente ator. O Milton, ele é interpretado pelo Brett Gelman. Sim, ele fez Fleabag, ele fez Stranger Things, eu gosto desse ator. Geralmente ele faz comédia, mas ele tá muito bem no papel sério, eu gostei demais dele. É esse ator que faz o marido da Mad, e assim, ele é insuportável como o marido da Mad. Só que ele tá muito sério e sempre grosseiro, e eu fiquei, caraca, olha só que diferença, né? Então, poxa, esse ator, né, tem
um talento diferenciado, porque não é qualquer um que sai da comédia pro drama assim tão facilmente. O próprio filho da Mary, apesar de aparecer pouco, que aliás eu fiquei chocada de perceber que ele é um menininho que faz o melhor amigo do Og no Extraordinário. Como ele cresceu, gente. Ele tá muito bem na série, porque eu fiquei com muita raiva desse garoto. Eu fiquei com muita raiva dele. Nossa, teve um momento, acho que não é um grande spoiler, mas teve um momento que ela dá um tapa nele. Eu fiquei, nossa, dá 2. Faltou um, né? Só um foi insuficiente. Dá mais um, por favor. Exatamente. Inclusive... Ai, que garoto irritante. Ele é muito irritante, esse personagem. Na série, tá? No livro ele tá com um problema também de não querer ficar perto da mãe dele e tal, mas enfim, não é tudo aquilo lá não. E pra quem não associa também ele com o Extraordinário, ele fez os 2 filmes do Um Lugar Silencioso, ele é o menininho. É verdade, também. Nossa, ele atuou muito bem, mesmo nessas poucas cenas. Você realmente consegue ficar com raiva dele, achar que ele tá, enfim, né, sendo injusto com a Mary em alguns momentos. Eu gostei demais dessas atuações. Acho que isso me chamou muito a atenção. Pensando ainda no núcleo branco dos atores da série, tem também um que me chamou muita atenção, que é a atuação do Purt Taylor Vince, que ele é o repórter que é meio que o chefe da Mary, né, que trabalha ali com ela. O Bauer, né? Isso, exatamente, o Bob Bauer. E ele fez Constantine, por exemplo. E ele faz um personagem no Constantine que ele me marcou muito, né? E eu ficava olhando pra ele pensando, gente, vai acontecer alguma coisa, vai aparecer um demônio, vai pegar esse cara. Sabe, alguma coisa assim? Porque é isso. São rostos famosos que se destacam realmente, né, na série. Mas tem um núcleo, assim, de pessoas negras absurdo, assim. Absurdo o elenco. Eu reconheci vários rostos, só que não são do tipo de filme que eu assisto. Por exemplo, eu sei que o que faz o Gordon fez Creed, né? Não é o tipo de filme que eu assisto, então eu fiquei assim, eu conheço esse cara, mas eu não consigo localizar. O cara que faz o Ferdy, que é o capanga, né? Eu olhei pra cara dele e falei, eu conheço esse cara de algum lugar. E aí depois eu fui pesquisar, ele fez o The First Purge. A Primeira Noite de Crime, gente. Então, assim, são pessoas que você vai reconhecer. Não é o tipo de conteúdo que eu goste, mas eu consigo olhar assim, cara, eu conheço. Eu já vi. São rostinhos conhecidos. Mas eu não tenho muita propriedade pra falar, porque são mais filmes de ação. Ou então, muita comédia, né? Por exemplo, acho que ele fez Insecure também, só que eu não assisti a série. Então, eu não consigo falar muito sobre isso. Mas eu conheci. A atriz que faz a Dora, que também eu acho que ela tá um espetáculo, e essa mulher canta na série, e meu Deus do céu, ela tá divina, assim, ela tá numa atuação muito boa. É ela mesma que canta? É a própria atriz? Não é uma dubladora, eu acho que não, eu acho que é ela que canta, mas eu não sei te dizer. Voz maravilhosa, inclusive. Não sei se ela que canta, eu quero acreditar que sim. Ela fez só pontinhas, sabe? Ela fez algumas séries, mas as séries que ela fez são séries, assim, que ela faz um personagem, sabe? Um personagem, um episódio. Então, eu fico olhando, gente, olha a potência de atuação dessa mulher. E às vezes é numa série dessas que alguém descobre esse talento, assim, pra algo mais grandioso, digamos assim. É um contrato que pague melhor. Então, assim, realmente, eu acho que o elenco é a cereja do bolo, as atuações são maravilhosas, a fotografia, como a gente falou, né, essa parte mais técnica, fotografia, cenários, figurinos, nossa, esplendoroso, assim. E tem essa parte bem onírica pra quem gosta desse tipo de conteúdo, que tá ali na série, que também ajuda, né, a entender algumas coisas. Enquanto eu tava assistindo, até fiquei pensando, gente, imagina alguém que curte estudar sonhos, né, psicólogos vendo isso daqui, o que eles falariam, sabe? Mas é uma série muito bonita. Tendo dito isso, eu acho que é uma série boa, tecnicamente falando, mas eu acho que ela poderia ser melhor, assim, em questão de a história que está sendo contada. Poderia. Inclusive, como você comentou no comecinho, tem algumas partes que ficaram confusas
e confusas, porque, na minha opinião, foi a escolha narrativa ali deles, desse ritmo, de como mostrar aquelas cenas, sabe? Não deixaram algumas coisas muito claras. Aí essa é uma crítica que eu tenho, e isso especialmente já na parte mais se encaminhando pro final, sabe? Tem algumas coisas que eu acho que acontecem rápido demais. Tudo bem, eu posso voltar e assistir de novo, mas eu acho que esse não deveria ser um recurso, assim, uma obrigação minha, sabe? Eu deveria entender logo. E não ter que ficar voltando pra... Ah, tá, agora finalmente eu consegui entender. Porque tem algumas coisas enroladas. Tem. E eu acho que as coisas enroladas têm a ver com essas alterações de personagens e narrativas com base no livro. Mas a gente vai comentar agora mais livremente sobre a série no bloco de spoilers. E aí a gente pode trocar figurinha, Amandinha, de você comentar o que você achou muito confuso, e aí eu posso explicar talvez o que aconteceu no livro e a gente tentar entender, né, o que aconteceu nesse movimento da adaptação. Não que, tá, uma coisa esteja necessariamente vinculada à outra, porque essas coisas não deveriam estar confusas dentro da própria série. Então isso é um erro de narrativa da série, é um problema de roteiro da série. Mas pode ser que talvez seja uma mudança feita de algum buraco que foi deixado pra... Nossa, mas no livro isso daqui é muito importante pra esse personagem, então a gente vai pôr, sabe? Então joga lá e esquece de amarrar o negócio, sabe? Então, vamos falar mais abertamente sobre a série, mas pra quem chegou até aqui e não assistiu ainda, fica a recomendação. Assista a série lá na Apple TV. Se quiser ler o livro, eu recomendo que leia o livro antes, porque eu acho que pode ser uma experiência melhor fazendo dessa forma. E pra quem não se importa com spoilers, bora pro próximo bloco então. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. Ela queria ser importante. Ela queria que o mundo fosse diferente apenas porque ela tinha nascido. Ser a mãe de Seth não era o suficiente. Você está realmente desaparecida se ninguém sente a sua ausência? Abra seu coração, Amanda Barreiro. O que te angustia? Fim de ano, amiga. Também. Não, pera, sobre a série, né? É que também acontece no fim do ano, né? Em 1960 e pouco. Também é no fim do ano, olha só. Aliás, essa questão de época, antes de falar o que me angustia, eu vou falar uma coisa que eu gostei de ver. Pra não já chegar descendo a marreta, eu vou falar uma coisa que eu gostei da série. Eu achei muito, assim, apesar de não ser aprofundado, porque é uma minissérie, né? Tem pouco tempo ali pra se desenrolar isso tudo. Mas dentro do formato, eu achei bem trabalhada a questão da segregação racial. Eu achei isso muito interessante, a forma como eles colocaram. Primeiro, eles vão colocando só algumas nuances, né? Eles não chegam, assim, panfletando aquilo, eles vão te deixando curioso. E aí, me obrigou a fazer uma pesquisa, porque também não tenho tanto conhecimento, assim, de datas da história norte-americana. Mas fiz aqui minha pesquisa para entender por que eles estavam falando que, por exemplo, uma mulher branca se relacionar com um homem negro era crime. E assim, eu sempre soube que houve segregação racial, mas eu não sabia que era algo a ponto de levar alguém para a cadeia. Muito menos para uma pessoa branca, porque assim, querendo ou não, eles eram racistas, supremacia branca, etc. Eu não imaginei que isso fosse ter consequências para os brancos também. E eu fiquei pasma de que tinha sim. Inclusive, eu acabei, na minha pesquisa, esbarrando no caso que o Ferdy comenta sobre aquele casal na Virgínia. Sim. Ele comenta isso no último episódio, né? O primeiro casal que tem um relacionamento interracial, né? Que foi até a Suprema Corte pra conseguir a liberação. A porta de entrada, digamos assim, né? Pra começarem a mudar essa lei. Então, eu achei essa questão de época
e como eles retrataram os ataques da KKK, da segregação racial, daqueles protestos que se diziam pacíficos, mas na verdade não eram. E também essa crítica, né, que eles fazem do tipo, liberdade de expressão. Nossa, eu vou falar, eu tô falando que você merece morrer, não, mas você não pode fazer isso, mas a primeira emenda, e eu, gente, pelo amor de Deus, sabe? As críticas muito bem feitas. Sim. E sutis, sabe? Sem precisar daquela coisa panfletária, mas tá ali. Não deixa de estar ali, não deixa de ser uma crítica firme, só que ela é extremamente bem encaixada no roteiro, então não fica parecendo aquela coisa fora de contexto só pra criticar, entende o que eu quero dizer? Sim. Então eu gostei demais dessa parte e de toda essa contextualização de época. Achei realmente muito bom mesmo. Agora, o que me angustia, como eu disse, mais pro final, a resolução desses casos, tanto da Tess quanto da Cleo, eu achei que eles foram apressados. O da Tess, tadinha, o caso foi resolvido, assim, muito rápido. Ela só ficou sabendo que o carinha, eu não vou conseguir pronunciar o nome dele, que ele tinha confessado ter tentado estuprá-la, e aí a mãe viu e matou a menina. E eu fiquei, gente... É o Stefan. Isso, Stefan, mas eu esqueci o sobrenome dele, que é um sobrenome difícil. Ai, gente, então, é um sobrenome polonês. Eu não vou nem me atrever. Aí eu fiquei pensando, gente, foram 4 ou 5 episódios até aqui ela investigando esse caso, e ele foi resolvido em uma frase? Então, essas são as coisas que são difíceis de entender na série, porque o que acontece? O cara, ele vai preso, né, porque a Tess some na loja dele. No livro, ele é retratado como uma pessoa com deficiência, e a Tess é uma criança muito mal educada. Ele também é neurodivergente na série. Eu acho que tá bem adaptado ali. É que a série ainda coloca, né, umas lembranças dele, da época que ele foi, enfim, torturado, né, em manicômio, coisa assim. Fica meio jogado ali, e assim, a gente entende que provavelmente foi um tratamento no qual tratamento com muitas aspas, né, no qual ele foi submetido, ele foi torturado, que deve ter piorado o caso. Essa é uma possível interpretação. E tinha a ver com o exército, né? Então, e aí isso tá muito na sutileza do que a gente entende. Então, assim, ele era um cara que não tinha esse perfil, né, psicológico, e por causa dessa tortura ele se tornou assim, por causa da guerra, por exemplo, porque a gente tem que lembrar que tem uma questão aí muito importante, que a série se passa em 60, então sim, tem essa questão da segregação, mas também a gente tá falando de Guerra da Coreia, e são 20 anos depois do final da Segunda Guerra Mundial, talvez um pouco menos, e assim, a média ela é judia. Mas ele não teria idade pra Segunda Guerra Mundial, não, porque ele parece ser jovem. Ele deve ter seus 20 e poucos anos ali, né? A média tem 32, então assim, eu só tô falando porque é uma época do mundo de muito conflito grande, e existia toda essa questão, né, de hospícios e manicômios, e torturavam-se pessoas. Então assim, na série eu fiquei meio confusa, sabe, se ele foi pro exército e ele foi torturado, e aí ele começou a desenvolver uma certa dificuldade cognitiva de relação social, ou se ele já tinha essa neurodivergência e ele foi submetido à tortura como se fosse um tratamento. Pra mim... Sinceramente, eu até levantei uma terceira hipótese de aquilo ser uma grande mentira. E aí ela começa a ir atrás disso, ela chega a comentar com o Bob Bauer que ela tem um furo lá, porque o exército norte-americano está fazendo isso e aquilo, e aí some esse plot. Então... Entende? Então assim, né? Não sabemos exatamente o que é. É isso. O que a gente sabe é que ele tem essa mãe realmente abusiva. E no livro ele fala também dessa mãe. Essa mãe é uma pessoa importante porque, de fato, aqui, como os spoilers já estão liberados, a mãe está envolvida no caso. Eu, quando li o livro, eu não entendi muito bem quem que havia matado a criança. Se tinha sido ele ou a mãe. Ou se ele sequestrou a criança... E aí ele pediu ajuda pra mãe, e a mãe ensinou ele a quebrar o pescoço da criança, né, pra se livrar do corpo, assim. Eu não... O livro, pra mim, ele não me respondeu qual dos dois que, de fato, cometeu o crime, porque ele fala o tempo todo que ele não matou. Entende? Então, assim, pra mim isso ficou meio nebuloso, mas o fato que é mais importante nisso é essa relação que ele tem, que é com uma mãe extremamente abusiva, ele tem essa deficiência, né, mental, que na série eu acho que ela é um pouco mais suavizada,
retardada, realmente ele só parece uma pessoa neurodivergente, vou colocar assim, sei lá, ele tem talvez uma dificuldade de se socializar, né? Uma inadequação social. Isso, obrigada, essa palavra que eu tava buscando, mas eu acho que no livro fica um pouco mais claro que realmente é como se ele tivesse uma mente de uma criança também. Tá, uma deficiência intelectual ali. Isso, então ele é mais frágil, assim, né? Ele não consegue desenvolver muito bem as ideias e coisa e tal. Bem, tudo isso acontece porque a Mad precisa ser esfaqueada, porque ela precisa ir pro hospital, porque a Cleo precisa aparecer pra ela. Aliás, a cena, eu super não esperava aquilo. E eu fiquei, o quê? Então, esse é um ponto muito importante. E aí eu acho que, eu lendo o livro, Amanda, a hora que essa mulher aparece, a minha só foi, o quê? Sabe? Porque eu não me esperava. E aí eu olhei e falei, é lógico, né, que ela pode estar viva. Ela tá contando pra mim, conversando com a Mad o tempo todo. A facada me deixou, assim, chocada. No livro, essa facada acontece também, mas ela acontece de uma maneira que faz um pouco mais de sentido, assim, sabe? A mulher dá uma enganada nela ali e tal, mas rola também. Aliás, uma outra crítica que eu tenho, e assim, me deu muita vergonha alheia... É aquela quantidade de sangue. Que... Não. Aquilo ali eu posso até entender. Porque realmente é um ferimento numa região muito vascularizada e tal. Realmente pode ter um sangramento muito... Eu não sei nem como é que ela não morreu. Mas demorou pra acontecer aquilo, sinceramente. Porque a mulher se enfiou no meio da máfia lá, do jogo do bicho norte-americano. Que aquilo ali parecia muito jogo do bicho. Sim. Ela se enfiou ali dentro. E ela começou a acusar o cara, o bicheiro. E eu fiquei, gente, essa mulher quer morrer. Que é basicamente um gangster, né? Ele é uma figura muito importante pra comunidade. Você vê claramente que ele manda e desmanda como ele quer, né? O Shell Gordon. Cara, isso é muito inverossímil. Então, no livro, a gente não sabe o que ele faz, porque ela descobre que a Cleo trabalhou como bartender pro Shell Gordon. Quem tá lá sendo segurança é o Red, e é isso, entendeu? Eles não deixam ela entrar pra dentro pra saber quais são os negócios que o Shell Gordon faz, do qual só homens ou só mulheres acompanhadas de homens podem passar pro outro lado pra saber o que é, entendeu? Então, o livro deixa isso aberto. A única coisa que a gente sabe é que a Mad não vai ter acesso a isso. Já a série coloca toda essa coisa, né, de ter essas atividades que claramente são ilegais, no livro isso também fica claro, mas eles colocam isso, né, que é jogo de aposta, coloca os filhos da Cleo no meio, coloca o Slap, que é o marido da Cleo, também como um cara que é um artista e faz stand-up no meio disso. Então, assim, a série ela vai por outros caminhos pra talvez mostrar quem que é o Shell Gordon. O livro não mostra, porque o que é importante você saber, que aí no livro é diferente, é que a Cleo foi amante do Shell Gordon. Porque na série ela teve um affair com o Ferg, o policial. Então, pois é. Essa é uma mudança muito importante, porque quando a Cleo ela tem lá os 2 filhos. Com o Slap. Não, o Slap não existe no livro. Ela não é casada com o Slap. Ela não tem um marido. Quem cuida das crianças pra ela é a mãe dela, tal qual na série. O que a gente sabe é que o filho mais velho dela tem um pai que mora em outra cidade. Foi embora. O filho mais novo, o menino que tá contando essa história, a gente não sabe quem é o pai, então a gente sabe que a Cleo é uma mulher que ela se aventura bastante para a época. Vamos colocar dessa maneira. E ela acaba se envolvendo com o Shell Gordon, que é esse cara que, né, para quem ela trabalha, que claramente é um cara que tem muito poder ali e provavelmente mexe com coisas ilegais. O Shell Gordon, ele é casado. E aí, ela desaparece. Então, a Mad começa a desconfiar que quem matou ela foi o Shell Gordon, entendeu? Então, é essa linha que a Mad tá indo atrás. Então, você fica o tempo todo pensando, pô, a Mad, o Shell vai dar um jeito nela também, né? E aí, depois a gente descobre que tem a ver com isso, mas não tem. O Red ajuda ela, na verdade, a forjar a própria identidade. A Dora é uma personagem que só existe na série. A identidade da qual a Cleo pega é de uma mulher com quem ela dividiu um apartamento, e essa mulher supostamente foi fazer uma viagem, encontrou alguém, casou, e aí nem pagou mais o aluguel. Então o corpo, né, que eles colocam lá no lago é o corpo dessa amiga dela. E ela pega a identidade dessa amiga dela
dela e vai embora, entendeu? Que é uma coisa que ela fala, inclusive ela fala isso na série, né? Melhor do que você tá sumida, você tá morta. Que aí ninguém te procura. Então assim, por isso que eu falo assim, os acontecimentos, eles existem, mas como existe essa diferença de quem são esses personagens, essas misturas, a história começa a ficar muito confusa, e eu acho que talvez é porque a série, ela tenta perdoar essas mulheres ou talvez responsabilizá-las pelas coisas. Então, a Cleo, por exemplo, do livro, ela vai embora, os filhos ficam lá. É claro que ela não quer deixar os filhos, mas é isso, né? Ela precisa seguir com a vida dela e o melhor que ela pode fazer diante daquilo é ir embora. E aí você pode ler aquilo e pensar, nossa, olha a Cleo, né? Olha, uma mulher muito, né, sei lá, safada, teve vários caras, agora abandona a família. E aí tem também uma consequência do Regis assumir a morte dela, que aí eu posso contar pra você depois. Mas o fato é que você pode ter uma tendência enquanto leitor de querer responsabilizar a Cleo, colocando ela como uma péssima mãe, uma péssima pessoa, uma mulher vulgar, etc e tal. A Maddie, ela teve sim essa ação emancipadora, o filho dela fica com o ex-marido, ela acaba se envolvendo com o Ferdy, inclusive tem muitas cenas, né, do relacionamento dos dois, eles se encontram muito mais do que eles se encontram na série. Ela realmente fala pra ele, olha, eu não vou viver com você porque eu não quero ser esposa, eu quero ser eu mesma. Até aí, ok. A Maddie, ela teve sim um caso com o Alan, mas ele não é Alan Durst, né? Ele é um ex-namorado. Aquele caso que ela tem com o pai do Alan, aquilo não existe, tá? Mas existiu uma gravidez e existe uma possibilidade do filho dela ser filho do Alan. Mas isso também não é uma coisa que no livro é batido o pé, né? Na série já parece que bate muito no pé, é isso mesmo, o Seth é filho do Alan, sabe? Eu acho que a série, ela te dá essa resposta. O livro, ela fala, olha, eu acho que não. Eu me aventurei com ele uma noite, na noite seguinte eu me deitei com meu esposo e eu apareci grávida, mas eu tenho certeza que ele é filho do meu marido, sabe? Então assim, entende como eu acho que essas coisas, né, como a maternidade é uma coisa que tá sendo ali muito falada e tal, eu acho que isso pesa muito na interpretação que a gente tem dessas mulheres, e é uma série sobre mulheres, né, sobre personagens. Entendo. Assim, na série, vendo só a série, né, eu não culpabilizei nenhuma delas. Eu acho que mostraram mulheres mais realistas, sabe? Elas têm defeitos, elas cometeram erros, assim como elas têm uma vida, uma história que você precisa conhecer para além dos erros, né? Então, assim, elas são mulheres que estão tentando e na tentativa elas também erram. Eu enxerguei dessa forma, pelo menos. Então, eu consegui gostar das duas e entender o lado das duas. E em alguns momentos também fiquei, caraca, que vacilo em ambos os casos. Mas aí, como você tá fazendo essa comparação, né, eu não tenho como ver dessa forma, porque eu não li o livro. Mas na série eu não senti. Eu realmente acho que eles deram uma suavizada nisso, pelo que você tá falando. Eu acho que eles deram uma resposta. Eu acho que, na verdade, cabe a quem leu definir isso. Porque a Cleo tá falando no livro o tempo todo, né? Maddie, você tem que parar, você tem que parar. O Ferdy tá falando pra ela, você tem que parar, você tem que parar. O pessoal do jornal tá falando pra ela, Maddie, você tem que parar, você tem que parar. E aí, por exemplo, quando o Red, ele se declara culpado pela morte da Cleo, vai ter o julgamento. E o pai da Cleo, que ele não foi embora, tá? Ela tem um pai e uma mãe. O pai dela vai lá e atira contra o Red. E aí a Cleo fala, você não me deixou morta e agora por causa disso, mesmo que eu queira voltar, eu não posso voltar e você destruiu tudo. Porque agora eu não posso me aproximar dos meus filhos, a minha mãe perdeu a filha e provavelmente vai perder o marido também, porque ele vai ficar preso pra sempre. Então assim, tudo que a Maddie faz, porque ela não larga esse osso, né? Ela não larga esse caso, gera consequências muito ruim para as pessoas, embora ela tenha pessoas da comunidade negra, inclusive, falando pra ela, você tem que parar porque você não sabe onde você tá se metendo, você vai prejudicar as pessoas. E eu acho que isso é uma coisa que a série não faz, ela não responsabiliza a Maddie. Eu consegui entender dessa forma, mas eu acho que apenas pelo olhar crítico mesmo, sabe? Pela interpretação minha. Mas no final, a Maddie é recompensada por ter sido insistente nisso, digamos assim, né? Então, eu entendo o que você tá falando. Por exemplo, teve uma cena que o Bruno perguntou assim, por que ela tá pedindo pra Maddie parar de fazer isso? Ela não quer descobrir a verdade?
Eu falei, então, ela não quer descobrir a verdade, ela quer a matéria. Ela quer a ambição dela como jornalista. Exatamente. Aí ele entendeu. Mas, assim, é porque talvez eu tenha conseguido pescar isso, entende? Porque no final ela é recompensada. Então, não tem uma crítica de fato. No final do livro mesmo, a Cleo vai embora, né? E a Maddie também ela é recompensada no sentido de que ela consegue um emprego de verdade num outro jornal que existe, né, que é um jornal concorrente. Ela se torna uma jornalista importante, ela ganha prêmios, ela não fica com o Ferdi, então ela paga, né, por isso, ela acaba se envolvendo com outros homens. Então, assim, a vida dela continua, mas o fato é que a vida da mulher no lago acaba, entendeu? É como se ela tivesse matado de novo a Cleo. Eu acho que é essa que é a crítica do livro, essa é a crítica da história. Entendo o que você tá falando, porque por mais que a Cleo tenha dinheiro e ela tenha conseguido sair de Baltimore com os filhos, ela ainda teve que deixar quem ela realmente era pra trás, porque ela assume uma nova identidade, né? E assim, isso não faz o menor sentido, porque você tá falando pra mim que a mulher que morreu no lago, que trabalhava com o maior bicheiro do lugar, que estava envolvida numa tentativa de assassinato da vereadora local, ela se torna uma cantora famosa numa parada dos Estados Unidos e ninguém sabe reconhecer que ela é a Cleo? É. Entende? Tipo, não faz sentido nenhum pra história, sabe? Eu olhei pra aquilo e o que ela tá fazendo em cima? Tipo, o que você tá fazendo aí? Nesse momento dessa parada, o Bruno olhou pra minha cara e falou assim... Que merda, hein? E levantou. Não, então, quando na verdade a gente deve olhar e falar, poxa, olha que legal, ela conseguiu realizar o sonho dela, que era um sonho de infância lá de trás, que tinha a ver com o pai dela, porque ela queria cantar com o pai deu, né, o golpe nela, foi embora, abandonou ela, olha que superação, não sei o que lá. Mas que superação é essa no meio dessa confusão gigantesca que é feita, no qual ela tá inserida, entendeu? É, então, como eu disse, eu acho que as resoluções foram apressadas. Essa da Cleo, por exemplo, você poderia até dizer que foi uma solução, um caminho mais fácil. E quando você pega esse caminho mais fácil, ele costuma ser um pouco desconectado da realidade, das possibilidades ali que você estava apresentando, porque você faz de qualquer jeito. Então eu senti isso. Eu senti que as conclusões não foram tão satisfatórias e foram muito apressadas. É que nesse caso da Cleo, Amandinha, ela é inclusive uma solução burra. Porque ela não faz sentido. Porque parte da coisa toda é que, por causa da escolha de vida das duas personagens, do que elas não tinham nada a ver, mas elas coexistem, e aí que eu acho que é importante, de novo, aquela frase que ela fala no começo, você nunca me viu, mesmo quando você me viu, ou algo assim, e agora você tá fascinada pela minha morte, mas você não se interessou pela minha vida. Cara, a Maddie, que ela tá tanto em busca, né, porque também... A série não mostra, mas no livro a Maddie realmente se interessa pela Cleo. Ela quer contar a história dessa mulher, assim como ela se interessa pela Tess. Ela quer tentar ajudar, encontrar essa criança, e aí o marido dela não deixa, a comunidade não deixa. Ai, é um babaca aquele marido dela, né? É um babaca, mas também tem uma questão ali da época. Então, assim, mulheres não poderiam ir em busca, entendeu? Então, assim, ela é essa mulher que ela vai quebrando essas correntes. E aí, ao quebrar todas essas correntes, ela se envolve no negócio e se vira a chavinha da ambição, como você disse, eu acho que tem muito disso. E aí, por causa disso, ela prejudica a outra mulher. E aí tem uma questão também de raça que é muito importante, que é ela prejudica uma mulher negra. E ela vai ter que viver a vida dela inteira, ela que gosta tanto da verdade e tudo mais, tendo que guardar o segredo de que as ações dela fez tudo que fez com a vida da Cleo, do Red e de todo mundo. Ela não pode falar que a Cleo está viva e ela não pode falar a verdade sobre a história da amiga da Cleo, entendeu? Então, assim, existe um peso, existe um preço que a ambição da Maddie exige dela, sabe? E no final da série, basicamente as duas dão as mãos e falam, vamos juntas resolver. E eu fiquei até com um pouco de medo, porque... Eu não sei, por um momento eu acho que flertou muito com o Salvador Branco, sabe? Eu juro pra você que eu tive essa impressão quando ela foi lá na cadeia falar com o Slap. E aí ela ficou, não, eu preciso te ajudar, porque você precisa de justiça. Foi nesse momento que o Bruno falou, nossa, mas o que essa mulher tá falando? Então ela quer a verdade e tal. Eu falei, não, Bruno, ela não quer a verdade. Ela tá interessada na situação da carreira dela. Ela quer ser a Salvadora Branca, sabe? Então, mas ela quer ser a Salvadora Branca pra ela ter um furo de notícia.
Não pra ela ser uma heroína de fato, ela quer o ganho na ambição dela. Eu pelo menos entendi assim. Agora, eu pensei muito nisso também. Eu falei, gente, é sério que a série... Eu tô vendo essa questão de segregação racial até agora. E aí a série vai me tirar da manga, assim, essa carta do Salvador Branco. Uhum. Assim, isso pra mim, eu olhei e falei, vocês estão muito de zoeira, assim, sabe? Faltou uma mão na consciência, hein, Apple? Eu entendo que naquela época... De fato, por exemplo, a fala do jornal lá, o The Afro. De fato, eles tinham um público muito menor. Quando ela fala se é publicado no The Star, todo mundo vai ler. Tá, isso é um fato, são números. Eu entendo, para aquela época faz sentido. Embora, eu só vou fazer uma observação nessa sua fala, que foi a observação também que eu pensei quando ela fala isso, a audácia dessa filha da puta, porque assim, porque... vai ser lido por todo mundo. Escuta, e a galera da comunidade negra não faz parte de todo mundo mesmo, né? Porque pra ter a validação de todo mundo, tem que ser os brancos. Sim. É aí que tá a consciência crítica do negócio, entendeu? Então, assim... É um fato. Mas, infelizmente, naquela época se pensava assim. Então, eu até vou entender essa parte. Pra que isso feche e faça sentido, eles precisavam deixar a crítica de... Ela tá tentando ser a salvadora branca, olha só que babaca. Só que eu não entendi essa parte do olha só que babaca, entendeu? Ficou só na parte do ela tá tentando ser a salvadora branca. E se não tem isso, e aí depois me coloca, né, ela com a Cleo, e basicamente ela segurando a mão da Cleo falando, eu vou salvar a sua vida, e depois tudo dá certo, a Cleo recupera os filhos, vai parar vira uma cantora de destaque, então foi a Maddie mesmo que salvou ela, né? Pegou mal, né? Não faz sentido narrativamente, além de tudo, é bem racista, né? 2024, né? Vamos estudar um pouquinho sobre branquitude, vamos estudar um pouquinho sobre tudo, né? E eu acho que a série, ela não traz a crítica. Lógico que a gente pode criticar, é lógico que a gente pode pensar, mas assim, a série não me dá isso, e é isso que me incomoda. Não traz a crítica em nenhum aspecto, nem no aspecto racial, cara. Tem a questão da segregação, isso é legal como eles colocaram. É legal aquela crítica que eu falei da liberdade de expressão. Isso, a questão feminina também, isso é muito importante. Eu não vou tirar esse mérito, tá? Isso tá ali, de fato. Mas em outros pontos, falha, sabe? E aí, quando falha, você acaba colocando em xeque a validade da outra crítica, infelizmente. Sim, eu acho que a série... Ao mesmo tempo que ela dá pra gente uma coisa tão incrível, sabe? Que é todo... essas imagens, né? Da cultura negra, desse conteúdo. Ao mesmo tempo, você tem esse final que você fala... ai, sabe? Então, assim... Por isso que eu falo, eu acho que é uma boa tentativa, mas deveria ter deixado com aquela crítica que está no livro. Maddie, você errou. Sabe? Mas eu tava tentando fazer o certo. Tudo bem, mas porque aí se torna uma coisa da gente entender que o mundo vai moer mulheres. E às vezes uma mulher branca vai moer uma mulher negra. Que é como realmente as coisas são. E a gente tem que ter consciência disso pra gente parar de moer essas mulheres. Entendeu? E aí me vê essa série e coloca... Amanda, não deu pra mim, assim. Pra mim não deu. Não deu. Nossa, eu fiquei brava de novo, tá vendo? Eu achei muito engraçado que o Bruno perguntou assim, que nota você daria pra essa série? Eu falei, olha, acho que um 7, um 7,5. Aí ele, vamos ver lá no site, lá no Rotten Tomatoes, né? Tava exatamente 75. Falei, caraca, aí ó, não foi só eu que pensei dessa forma. E é isso, eu acho que ela vale por muitos aspectos bem legais, como a gente falou, né? A atuação é uma série linda, é uma série com uma produção boa. A trilha sonora é fenomenal, mas ela falha em uns momentos que ela não podia falhar. Exatamente. Eu acho que tem coisas que não dá mais pra não ter, sabe, em séries. Essa questão do que a gente tá discutindo aqui é uma dessas coisas. Então, é isso, sim. Gostaria... Eu fiquei realmente muito feliz de ter lido o livro, sabe? Muito feliz. Porque se eu tivesse visto a série, eu não ia querer ler o livro. Eu provavelmente não vou ler, mas que bom que você pôde ter essa visão pelo outro lado, digamos assim, né, dessa história. Eu acho que tinha muito potencial, e espero que esse potencial realmente tenha sido mais explorado no livro. It is Ryan Seacrest here. Everybody needs some variety in life.
That's what I love about Chumba Casino. They know how to keep things fresh and exciting. All their games are free to play. Like spin slots, bingo, and solitaire. You can claim free daily login bonuses, too. And they release new games every week. So spice things up with ChumbaCasino.com now for your chance to redeem some serious prizes. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Você nunca se importou com a minha vida, apenas com a minha morte. E isso não é a mesma coisa, você sabe. Fica aqui a minha indignação nesse final, porque o que tem de muito bom realmente eu gostei muito, mas o que tem de muito ruim pra mim é imperdoável. Eu vou até explicar a minha fala, que é pra ninguém achar que eu tô exagerando, mas eu ando fazendo já há um tempo uns estudos a respeito de branquitude. Existe uma fala muito, muito comum, né, dentro de grupos minorizados por raça, que eles falam que não basta você ser não racista, você tem que ser antirracista. O dia que eu ouvi essa frase, eu falei, tá, me fez muito sentido. Ok, como é que eu consigo entender isso? E aí, estudando um pouco de teoria e tudo mais, muito do que é falado é que justamente a branquitude, ela coloca muitas vezes indivíduos nesse lugar de supremacista branco. É que quando a gente fala supremacista branco, a gente tem a impressão de que a gente tá falando da galera da KKK. Sim, o nazista. Entendeu? E não é sobre isso que eu tô falando aqui, entendeu? Eu tô falando sobre uma questão teórica comportamental. Entendeu? Eu sei que a Maddie, ela não matou nenhum negro na história, muito pelo contrário, ela acaba sendo racista ao parecer não racista. Na verdade, ela tem uma mente muito aberta para aquela época. Assim, exato. Isso eu acho interessante da gente pontuar. Sim. Para aquela época, é uma minoria, assim, muito minoria mesmo de pessoas brancas. Por mais que ela tenha essa brincadeira na série, brincadeira aqui entre aspas, de dizer que pessoas judias ali não seriam brancos, porque eles também são uma minoria oprimida, mas no fim do dia eles ainda estão num patamar social, especialmente naquela época, acima dos negros. Sim. Né? Eles, socialmente falando, eles ainda têm privilégios brancos. Sim, e é sobre isso exatamente, porque quando a gente entende isso, e aí eu acho também que tá uma genialidade, né, da escolha dos personagens, a Maddie ser uma mulher branca, judia, e ela vai morar num bairro de negros, e ela se envolve com um policial negro, e aí, a princípio, a gente pode falar, nossa, olha que legal, ela não é racista. Então, mas ela não vê as coisas como são. Ela acha que ela é uma igual, ela acha que eles são iguais a ela. E você não enxergar o racismo é uma coisa de racista, é uma coisa de branco. Sim, por mais que não seja de forma maliciosa, ela não tá ali fazendo, oprimindo porque ela é uma pessoa má, porque ela... Enfim, ela tá fazendo isso também por ignorância e porque era a ordem social daquela época. Eu achei muito engraçado quando ela chega lá no jornal The Afro e fala, não, mas eu esqueci o nome do bairro. Eu moro naquele bairro lá. Eu sou como vocês. Exato, entende? Então assim... Aquela branquela. Exato. Falando isso no meio de uma redação com um monte de pessoas negras. Tipo, é uma piada, né? Então, e aí vem disso, sabe? Tem uma estudiosa de branquitude que ela se chama Robin DiAngelo. E ela tem um livro chamado Não Basta Ser Racista, Sejamos Antirracistas. Que ele é um livro escrito para pessoas brancas. E ela fala muito, né, dessa questão da supremacia branca, que inclusive é uma coisa que só incomoda quem é branco. Perceber o quanto que a gente, sim, se aproveita dos privilégios da supremacia branca, porque a gente coloca, né, a gente entende que isso é ruim, então a gente joga pros nazistas, sabe? É como se pegasse a responsabilidade dessas características, desses nossos erros, e colocasse para um outro grupo externo a quem nós somos, sabe? E ela fala muito desse... E não só ela, né? A Cida Bento fala também do pacto da branquitude. E aí, o que acontece? Nós, pessoas brancas, e você é uma mulher branca também, então por isso que eu estou dizendo aqui nós temos a pachorra, a audácia de, em um ambiente com pessoas
de raças minorizadas a gente achar que se a gente tratar essas pessoas como igual a nós não somos racistas. Porque, teoricamente, se a gente oprime essas pessoas, então se eu coloco ela num pé de igualdade como o meu, eu não sou racista. Cara, quando a gente faz isso, a gente tá pagando tudo o que aquela pessoa é, a própria cultura, as próprias vitórias, as próprias dores e tudo mais. É a Mad indo num jornal falando, eu moro num bairro de pessoas negras, então eu sou como vocês, ou vocês são como eu sou, e tipo, não é, entendeu? Não é. A gente precisa aprender a viver com a responsabilidade que os privilégios da branquitude trazem pra gente, entendeu? É esse que é o meu ponto. Traduzindo, é igual aquela fatídica frase que o pessoal gosta de usar no Dia da Consciência Negra, que inclusive tá chegando e vão usar novamente. Somos todos iguais e coisas do tipo... Cara, Dia da Consciência Humana. Cara, não é bem assim. Beleza você considerar a pessoa como igual no sentido de direitos, etc. Exatamente. Mas essa pessoa tem uma história de vida, uma vivência, que você não tem noção. Porque uma pessoa branca nunca foi... Bom, teoricamente nunca. Ela pode ter sido por outros motivos, mas não por esse. Não por ser branca. Não por ser... exato. Esse que é o ponto, mas né? ela não foi, por exemplo, seguida numa loja pra saber se ela vai assaltar. Então. Ela não foi olhada, assim, escaneada de cima a baixo pra pessoa decidir se ela pode entrar no estabelecimento ou não. Exatamente. Ela não levou 180 tiros da polícia de aviso. Entendeu? Então é mais ou menos isso que a gente tá falando. E a gente tem que aprender, sim, enquanto pessoas brancas, a reconhecer a nossa responsabilidade nisso. Essa que é a minha crítica, entendeu? De tudo isso que a gente tá falando, e eu acho que você tá colocando de uma maneira um pouco mais didática e talvez até mais sutil e delicada, mas é isso que eu falei com relação ao quanto que eu acho problemático o final dessa série, entendeu? De como a Mad no final é igual a Cleo. A Mad não é igual a Cleo. É esse que é o ponto, porque no livro, quando ela consegue, enfim... É porque a Mad, ela consegue essa liberdade dela, né? Ela, tudo bem, ela não vai ficar com o Ferd, mas ela vai conquistar outro cara, o Ferd acaba se casando, e ainda tem um trecho que fala que anos depois ela encontra o Ferd com os filhos e a esposa, e o Ferd, nossa, ele tá mais gordo, sabe? Como se isso fosse uma coisa ruim, mas enfim, né? A gente tá falando da Mad. Nossa, que péssimo! A gente tá falando da Mad, né? Que é uma mulher dos anos 60 e talvez pra ela isso era uma coisa importante, sabe? E aí ela tem lá os seus namorados e tal, mas ela tem recompensas sociais pelo que ela fez, e a única coisa que ela tem é uma culpa porque ela não pode falar onde que a Cleo tá, e por tudo, e aí que eu acho que é importante, existe uma responsabilização dentro da história que a Laura Lippman coloca no mundo, que é de falar, a Mad também é uma responsável por ferrar a Cleo. E a Cleo é uma mulher negra. Ela tem menos chances do que a Mad tem, entendeu? E eu acho que isso a série inverte, porque coloca as duas num pé de igualdade e dá esse super, hiper, mega poder pra Cleo aparecer depois famosa numa parada, sendo que não faz sentido pra narrativa e não faz sentido diante disso, entendeu? Mas vem cá, vou fazer uma pergunta. Você sente que a autora, a Laura Lippman, teve esse cuidado que nós estamos comentando aqui, ou ela também comete essa gafe, esse erro, essa coisa, enfim, imperdoável, como você falou, da série? O tom dela, de narrativa, ela é responsável na escrita dela, digamos assim? Sim, eu acho que ela é mais responsável na história que ela tá contando. Mesmo que seja só pra falar no final que, olha, a Mad conseguiu tudo, mas ela vai ficar a vida inteira sem poder contar a fofoca do século e isso vai consumir ela. Se isso fizer sentido pra quem lê o livro, a Mad está pagando por isso de alguma forma, eu acho que tá ok, mas eu acho que também fica muito claro que a Cleo se ferrou de verdade e a responsabilidade é da Mad. Tanto que a Cleo, quando chega pra Mad lá no hospital após a facada, ela fala pra ela, eu sou a Cleo, e ela fala, como? Se você tá morta? Ela fala, não, eu não tô morta, eu vou te explicar tudo, e ela explica lá da troca dos corpos, e ela fala, você foi avisada que você não podia fazer isso, e você é a pessoa responsável pelo meu pai tá preso, pelo Red ter levado, entendeu? Então assim, no livro, existe uma responsabilização pra Mad, e a Mad percebe isso, tanto que ela não coloca a notícia da Cleo no mundo, entendeu? Então assim, eu acho que está ali, entendeu? Está no livro, a responsabilidade é sua, você deveria ter ficado na sua, achar outra coisa pra fazer, não ficar futucando na minha vida, entendeu? Porque basicamente o que a Cleo fala é, você não se interessou, de novo, né, pela minha vida, mas você se interessou pela minha morte pra chegar onde você queria, e olha só o tamanho da merda que você fez, sabe? Então assim, eu acho que o livro ele responsabiliza, a série não.
Isso me incomoda demais. Dá pra perceber, né? Porque houve uma longa conversa aqui sobre também questões raciais, né? Não, mas é uma conversa legal, necessária a gente apontar isso, né? Porque às vezes é aquilo. Muitas vezes, como eu falei, né? Não é malícia, é ignorância. Muitas vezes as pessoas não percebem que um conteúdo não está adequado, digamos assim, para ser sutil, para ser suave. E elas não percebem por também falta de conhecimento. Só quando você realmente se interessa por estudar e entender por que é um assunto abordado de forma problemática, que você consegue perceber as nuances nas outras vezes, né, nas próximas vezes. Então, eu acho necessário a gente falar também. É aquilo, né? O óbvio também precisa ser dito. É que nesse caso não é tão óbvio, né? Porque... Não é tão óbvio. Mas eu digo óbvio no sentido do racismo, sabe? A gente ainda precisa educar as pessoas nisso, mesmo parecendo óbvio. Porque não é. E a gente precisa realmente falar disso, a gente precisa entender, de novo, né, nós pessoas brancas, a nossa branquitude e a nossa responsabilidade, a nossa herança de tudo isso, entender que isso é uma coisa estrutural também, para entender enquanto nós indivíduos agimos com relação a isso e reagimos com relação a isso e trabalhamos com relação a isso, que é para que com o tempo você vê uma série dessa e fica para você muito claro, tão claro como, por exemplo, aquele exercício de puxa na sua memória quantas pessoas negras te deram aula na faculdade, ou quantos médicos negros você teve, ou quantos presidentes negros a gente teve no Brasil. Sabe esse tipo de coisa que você entra no restaurante, quantas pessoas negras estão sentadas comendo no mesmo restaurante que você? Vai no restaurante mais caro. São exercícios que a gente tem que entender, pra gente entender nossa responsabilidade, inclusive para que essas coisas estejam no final em obras que façam sentido, porque ao mesmo tempo que essa série coloca a questão da segregação, questão da KKK, questão de crítica à primeira emenda, fica claro os casos de racismo dentro da história. Só que a protagonista, ela é uma salvadora branca. Entende? Aí você fala, você tava indo tão bem, e aí você... Sabe? Então... Que a protagonista ter esse problema da salvadora branca é uma coisa. A narração ter essa nuance é outra. Porque a protagonista poderia ter esse comportamento e aí vira crítica em cima disso, entende? Porque aí, beleza, a gente tá entendendo que é no contexto da época e tá fazendo uma crítica. Exatamente. Mas se a narrativa vai por esse caminho e recompensa essa salvadora branca, aí temos um problema. Exatamente agora. É isso. Eu acho que é esse o ponto. A personagem pode ter essas coisas, não é sobre a personagem não ter essas características, mas é sobre a série ter essas características no final. É esse que é o ponto. É isso, gente. Pra vocês, uma ótima semana. Amandinha, você ainda usa rede social? Amiga, assim, ela tá lá, assim, já tem mais traças, teias de aranha. Tá desse jeito, ela existe, mas tá desse jeito. E qual que é a sua arroba? Não tô muito ativa não, mas é a.amandabarreiro. Muito bem, lá no Instagram. Eu tô no Instagram também como domenica.mendes, também lá em Perdidos na Estante Pod, o Instagram desse podcast que você ouve nesse momento. E também tô lá no Blue Sky como domenicamendes.com. E se você usa o Blue Sky e quiser acompanhar o Perdidos, temos um Blue Sky. O username do Blue Sky do Perdidos é perdidosnaestante.psky.social. Então a gente espera você na semana que vem. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua atenção. Desejo uma excelente semana e beijo, Amandinha. Beijo, Dô. Até a próxima. Beijo, ouvinte. Beijo, ouvinte.
Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. A apresentação foi de Domênica Mendes e Amanda Barreiro. A pauta e produção são de Domênica Mendes. O assistente e a edição são feitos por Leonardo Tremesquim. A narradora da vinheta é a Jo Bonner. E a montagem da vinheta é da Isso Aí Design. Nesse episódio, foram utilizadas falas da minissérie A Mulher no Lago, disponível na Apple TV, e trechos do livro Lady in the Lake, de Laura Lippman, publicado em 2019 pela editora William Morrow Large Print. Você está realmente desaparecida se ninguém sente a sua ausência? It is Ryan Seacrest here. Everybody needs some variety in life. That's what I love about Chumba Casino. They know how to keep things fresh and exciting. All their games are free to play. Like spin slots, bingo, and solitaire. You can claim free daily login bonuses, too. And they release new games every week. So spice things up with ChumbaCasino.com now for your chance to redeem some serious prizes. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. Black Friday is coming, and for the adults in your life who love the coolest toys, well, there's something for them this year too. Bartesian is the premier craft cocktail maker that automatically makes more than 60 seasonal and classic cocktails, each in under 30 seconds at the push of a button. And right now, Bartesian is having a huge site-wide sale. You can get $100 off any cocktail maker or cocktail maker bundle when you spend $400 or more. So, if the cocktail lover in your life has been good this year, or the right kind of bad, get them Bartesian. At the push of a button, make bar-quality cosmopolitans, martinis, Manhattans, and more. All in just 30 seconds. All for $100 off. Amazing toys aren't just for kids. Get $100 off a cocktail maker when you spend $400 through Cyber Monday. Visit Bartesian.com/cocktail. That's BARTESIAN.com/cocktail.